Olá, o programa Viva deste mês traz a doutora Wanda Heloísa Ferreira, médica reumatologista especializada em educação e saúde, também diretora-presidente do Grupo de Pacientes Artríticos de Petrópolis, Rio de Janeiro. Olá, doutora, tudo bom? Olá, tudo bem. Doutora, conta pra gente como foi que começou o seu trabalho com pacientes com artrite reumatoide. Bem, isso começou em 1997, para ser mais preciso, em março de 97, quando eu organizei o primeiro fórum para leigos na cidade do Rio de Janeiro. Nessa ocasião eu era presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro. E durante esse fórum nós pudemos constatar a total desinformação dos pacientes a respeito das várias doenças, em especial a artrite reumatoide. Então, nós fomos amadurecendo a ideia de criar esse grupo em Petrópolis e, na verdade, isso se concretizou em 14 de julho de 2001, até mesmo por incentivo da dona Regina Prado, que presidente do Grupo Arte do Rio de Janeiro. Agora, qual que é o primeiro passo para ajudar, auxiliar aquela pessoa que descobriu que tem a doença? Veja bem, a pessoa que recebe o diagnóstico de artrite reumatoide, o primeiro sentimento que bate é o de negação. Por que eu com artrite reumatoide? Em seguida vem a angústia e o desconhecimento. O desconhecimento quer dizer aquela angústia frente mesmo ao desconhecido, quer dizer, como que essa doença vai evoluir. E hoje em dia o paciente ele tem muito acesso à internet e na internet ele só vê aquilo que não é bom, aquilo que é muito drástico, aquela doença muito agressiva, enfim, é muito desastroso para o paciente. Então, a gente trabalha muito com a educação, certo? E educação do paciente, isso passa pela sensibilização do paciente. Não basta apenas informar. Você chegar e entregar para um paciente um folheto onde só tem informação, ele lê aquilo e não retém nada daquilo. Então o paciente precisa ser educado, ele precisa ser sensibilizado em relação à sua doença, certo? A maneira de se comportar frente à doença e frente ao tratamento dessa doença. Depois que o paciente ele já tem a informação sobre a doença, sobre a artrite reumatoide, quais cuidados ele vai passar a tomar a partir de então? O importante é que esse paciente que recebe o diagnóstico de artrite reumatoide, ele se torne proativo em relação à sua doença, né? Ou seja, que é o modelo atual de tratamento, que é a responsabilidade compartilhada da equipe que trata esse paciente e o próprio paciente, né? Isso é muito importante porque quando a gente, frente a um paciente que passa pelo processo de educação em saúde em relação à artrite reumatoide, a gente percebe que ele passa a ter um menor número de consultas, que ele passa a tomar menos medicação de resgate, que ele frequenta menos os serviços de fisioterapia, que ele tem uma maior independência, né, na sua casa ou no seu trabalho, enfim. A gente consegue que ele seja reinserido ao mercado de trabalho e até mesmo na sociedade. Então, de forma que a educação é um curso que esse paciente deve fazer para que ele para que ele mude, ele transforme a sua visão daquela doença. Então é possível o paciente manter a qualidade de vida mesmo tendo artrite reumatoide? Mas isso não tem a menor dúvida que isso é possível. Mesmo porque o que nós observamos lá na instituição? Nós temos cerca de 1.428 pacientes, né? Isso é o dado mais atual.
E esses pacientes, quando eles se tornam proativos, esses pacientes, eles ficam mais felizes. O paciente, ele pode ter, sim, uma ótima qualidade de vida, e isso vai depender também muito da época em que é feito o seu diagnóstico e iniciado um tratamento, digamos assim, aquele tratamento ideal para aquele paciente, né? E agora, quais são as principais dificuldades que você encontra no seu trabalho diário, assim, como você faz para superar esses obstáculos no tratamento, no cuidado com o paciente? O principal obstáculo é realmente a gente receber o paciente o mais precoce possível, né? É aquele paciente em que a gente é capaz de fazer o diagnóstico bem no início da doença, nos primeiros 6 meses de início da doença, e isso muda toda a evolução do paciente, né? Da doença nesse paciente. E em relação à instituição, a maior dificuldade realmente é a sustentabilidade de uma instituição sem fins lucrativos, né? Mas para isso, graças a Deus, depois de 11 anos, nós temos a credibilidade suficiente das empresas dos mais variados segmentos, né? E estamos aí com a nossa obra que vai ficar eternizada na cidade imperial de Petrópolis. Agora, quanto à importância da família, que eu imagino que deva ter um papel fundamental no auxílio e no cuidado com o paciente que tem artrite reumatoide, que conselhos você dá para quem cuida dessa pessoa? Olha, exatamente, você tocou num ponto muito importante. É muito triste quando a gente observa que um paciente, ele entra ano e sai ano e ele vai à consulta apenas acompanhado da própria pessoa, como a gente diz. Vai ele e a pessoa dele, ou seja, a gente não conhece um parente, a gente não conhece o marido, ou a esposa, ou o filho, e isso é muito triste, porque, na verdade, lidando com a população dos vários níveis, né, da sociedade, a gente pode ver que o paciente com artrite reumatoide nem sempre ele tem o apoio dentro da própria família, né? Muitas vezes ele é isolado, ele se sente isolado dentro da própria família. Não convida porque ela está andando devagarinho. Não vamos aqui porque ela sente dor. E aí começa a segregação. Então é muito interessante, Rafael, que quando a gente quando o paciente passa por esse processo todo de educação, a gente consegue reinserir esse paciente, como eu já dissera, no mercado de trabalho, na sociedade e principalmente reinserir esse paciente dentro da sua família. Ele ser respeitado não como o artrítico, mas como aquela pessoa que também tem artrite reumatoide. Doutora, agora para finalizar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o Grupo ARGE de Petrópolis. Olha, falar sobre o Grupo ARGE de Petrópolis para mim é sempre um prazer muito grande, porque a gente entende a instituição como uma casa de acolhimento ao portador de artrite, principalmente de artrite reumatoide, né? E quando a gente diz acolhimento, a gente fala em todos os setores, né? Porque lá nós conseguimos uma equipe interdisciplinar e não dá para, hoje em dia, a gente pensar diferente no tratamento do paciente com artrite reumatoide, se não for com uma equipe interdisciplinar especializada em reumatologia. Então, resumindo, o Grupo ARGE de Petrópolis é uma instituição de educação e é uma ferramenta de transformação para o paciente que é portador de artrite reumatoide. Doutora, para quem quiser conhecer mais sobre o Grupo ARGE Petrópolis, como que a pessoa pode fazer? Bem, o Grupo ARGE Petrópolis fica localizado no centro histórico da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e a nossa sede administrativa é uma sede própria da instituição, fica a rua Monsenhor Bacelar, 589, o telefone DDD 24 2242 8616
e o nosso site www.grupardepetrópolis.com.br. Muito obrigado, doutor, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. E você pode conferir mais dicas sobre artrite reumatoide no site www.programaviva.com.br. Até a próxima!